Fala pessoal, estamos começando mais um episódio da Hora da Saideira, segunda temporada. Eu sou o Matheus Pellegrino, gerente de marketing da DNC, estou aqui com a Nicole. Oi gente, eu sou a Nicole Gomes, social media aqui da DNC. E a gente está hoje com a nossa ilustríssima convidada, Carol. Oi gente, tudo bem? Boa. Bom gente, Carol, para começar, uma pergunta que eu queria te fazer. Como que é trabalhar na Heineken, né? Você já trabalhou lá? Vocês ganham cerveja mesmo, assim? Todo mundo pergunta isso, é a pergunta mais... A primeira pergunta. É a pergunta mais perguntada de tudo. Cara, eu trabalhei na Heineken 4 anos, né? Eu fiz 2 anos de estágio e 2 anos de efetiva. E a gente ganha cerveja, né? A gente tem uma cota mensal, né? Amizade aqui, ó, amizade sincera aqui. Não, mas é que vai continuar, né? Eu não tô mais lá, né? É. Mas assim, a gente ganhava cerveja, né, por mês, tinha uma cota por mês, e a gente pagava mais barato também na cerveja por mês. Não é liberado sem, tipo, tem cota, né, tem uma quantidade por colaborador, até por todas as regras, né, de beber com moderação, que lá a gente tinha, né, um lema, que a gente prefere vender 9 cervejas para 9 pessoas diferentes do que 9 cervejas para uma pessoa só. Pô, legal demais isso. É legal isso. E quando você tava lá, foi sua primeira experiência, assim, com o mercado de trabalho, né? Foi. Como estagiária. E como é que foi esse momento que você trabalhou lá, os aprendizados? Eu tenho spoiler aqui, mas não vou falar, gente, vou deixar a Carol falar. Obrigada. Minha vez de falar. Cara, foi muito legal, assim, eu entrei na Heineken em 2017, né? Eu entrei como estagiária no programa de estágio e eu entrei na área de compras. Nunca na minha vida eu me imaginei trabalhando em compras, até foi engraçado, porque eu fiz 2 entrevistas diferentes. Eu fiz uma entrevista para uma área de melhoria contínua, olha só, como a vida dá voltas, né? Fiz uma área de melhoria contínua e eu fiz uma entrevista para a área de compra supply chain. E quando eu fiz a entrevista, eu me identifiquei muito mais com compras naquele momento. Meu vô, lá atrás, né? Eu sou de Campinas, meu vô trabalhava na 3M há muito tempo, ele foi gerente de compras, né? Ele subiu na 3M e foi gerente de compras. Então, minha família sempre me falou muito bem. Ah, nossa, seu vô gostava muito de trabalhar com compras, é bem dinâmico. Falei, cara, por que não? Parece que os astros, né? E aí eu fui trabalhar em compras. Então, foi o meu primeiro contato com o mercado de trabalho, foi trabalhar em compras na Heineken, né? Era um compra supply chain, um compra mais estratégico. E aí eu trabalhei com a parte de logística e EPIs, né? Tipo assim, gestão de EPIs, que é um negócio super crítico, né? É um tema muito crítico para as empresas, ainda mais indústrias, né? E aí foi meu primeiro contato. Foi bem legal, assim, eu aprendi bastante coisa, foi um mundo... Hoje eu consigo ter muito mais empatia e muito mais conexão, né? Com a área de compras, com a área de suprimentos, por ter passado por lá, porque quando a gente trabalha em todas as áreas, né, a gente muda de áreas, a gente consegue entender um pouco do universo do outro. Porque quando a gente não tá, a gente pensa só no nosso. Ah, porque a gente. Então, hoje, pessoal, calma, não é assim, né? Eles também têm as demandas, também têm as metas, também têm as dificuldades. Então, pra mim, foi muito bacana. Foi a primeira experiência. E aí você fez o estágio nessa área de compras e depois foi pra área de produção, é isso? Exato. Lá, aí que aconteceu, né? Eu saí da área de compras e passei numa vaga para qualidade assegurada na cervejaria, né? Que também era em Jacareí, tudo em Jacareí. E aí eu fiquei 1 ano e 6 meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos, 1 ano a 4 ou 6 meses na produção. E eu trabalhava com qualidade assegurada. E aí eu comecei realmente, né, a trabalhar bastante com melhoria contínua, com indicadores, né, com inteligência de perda, que é um negócio que eu sou apaixonada, e aí que eu me descobri, tipo, me identifiquei no mercado de trabalho. Cara, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, né? Você conseguir unir a parte de você pensar de uma forma inteligente nas perdas que você tem num processo e junto com o time operacional você trabalhar naquilo. Então é onde eu me identifiquei, me encontrei, sabe? Foi nesse momento que você viu que era a indústria mesmo que você queria trabalhar, Exatamente, né? foi ali mesmo, E já teve contato com o projeto antes de começar a imersão de projeto aqui na DNC, não foi assim? Cara, eu fiz o projeto, né, lá na Heineken a gente tinha um projeto estágio, né? E aí eu fiz um projeto de estágio muito, tipo assim, foi muito legal pra mim, porque ele foi um projeto de estágio muito desafiador, né? Qual que era a ideia do projeto de estágio? Eu ia trabalhar reduzindo um defeito, né, na superfície da lata, né? Então, diminuir a quantidade de amassamentos de lata, numa linha de lata de Heineken. Né? Nossa, então, assim, foi muito legal, sabe? Foi um projeto que, pô, desde o começo, quando a lata vazia entra na linha, até a hora que a lata cheia, pasteurizada, já sai, sabe? Então, assim, foi todo um mapeamento, todo um contato, quanto de Chicauas, quantas ferramentas eu consegui aplicar ali, né? E aí, logo depois, foi bem quando acabou esse meu projeto, eu fiz a Greenbelt com a Dinâmica. Então foi assim, parece que foi uma coisa assim, pô, eu fiz isso, fazia sentido pra mim naquele momento e realmente, pô,
ou eu podia ter feito melhor, né? Eu empregando tal ferramenta, fazendo uma coisa diferente. Ou, pô, que legal, cara. Tipo assim, fez sentido. E daqui pra frente eu vou mudar um pouquinho minha abordagem pra ficar um pouco mais otimizada, um pouco mais efetiva. Legal. Então foi muito Da legal. hora demais. E a Heineken, pô, é uma multinacional gigantesca, tem vários países, né? Sim. Como que é trabalhar na indústria numa empresa desse porte, assim? O que que de fato faz diferença uma empresa você ter uma unidade, de repente, no exterior que te dá um apoio? Como que é essa interface? Tem muita interface? Tem pouca interface? Como que é isso? Cara, assim, ó, a Heineken é gigantesca, né? Ela vem crescendo no Brasil de uma forma muito bacana, né? Eu acho que bem sólida, bem construída, né? E assim, trabalhar numa multinacional desse porte, ela é desafiador, porque, né? A gente sabe que quanto maior a empresa, mais burocráticos são os fluxos, né? São as atividades. Então, você tem alguns passos que você precisa passar por eles para você conseguir fazer algumas coisas. Então, a velocidade, às vezes, você perde um pouco. É trabalho de formiguinha, né? Exatamente. Então, assim, qual que é a parte boa, né? Cara, você tem um network gigante, né? Você conhece muita gente, você tem contato com muitos países diferentes. Eu tinha muito contato, muitas visitas. Então, por exemplo, alguma reunião que a gente fazia com o pessoal da Holanda, com o pessoal dos Estados Unidos, com uma melhoria contínua que, pô, o cara latino. Então, a gente tinha muita interface. E aí, assim, o que é mais bacana, né? No caso da Heineken em geral, em si, porque eu trabalhei lá, eu posso falar com propriedade. No caso da Heineken, a mesma cerveja que a Heineken, né? Cerveja Heineken verdinha. A mesma cerveja que você toma aqui, a empresa quer garantir e garante que você tome em qualquer outro lugar. Legal. Então, como a gente faz isso, né? Como que é feito isso lá? Mensalmente, todas as unidades que produzem Heineken, independentemente do mundo, tem que mandar uma unidade, né? Uma unidade né, da produção para a Holanda, para eles fazerem análise físico-química, ou seja, da composição e sensorial. Então, assim, aí eles nivelam, né, a cerveja. Então, pô, sensorialmente estão todas no mesmo nível. E, né, físico-quimicamente também no mesmo nível. Ou então, pô, aquela cervejaria tá com um teor mais alto, tá com pH fora, pô, vamos investir lá, vamos mandar um especialista, vamos conversar. Então, assim, isso que é muito legal. Falando da Heineken em si, assim, de multinacional, o que eu penso de mais bacana foi isso. E você pegou uma fase lá que tava tendo a compra, né, da Kirin, né? Peguei. E a Heineken sempre se posicionou muito sobre essa questão de ser a primeira em termos de qualidade, né? Mas o mercado brasileiro é super competitivo, né, e tudo mais. Como que foi isso na época, assim? Você se lembra? Olha, foi bem assim, teve a compra, né? Acho que a compra em si, né? A fusão das empresas demorou, cara, de verdade, cerca de uns 4 anos, de 3 a 4 anos. É um processo muito lento, é um processo muito complexo. Ainda mais quando a Heineken tinha 5 unidades e a gente comprou, né? A Heineken comprou uma empresa que tinha mais 10. Né? Então, assim, claro que algumas foram desligadas porque batiam as localizações, né? Mas, assim, mudou de tamanho. Não foi uma grande que comprou uma pequena, foi uma menor, né? Em termos de número de unidades, que comprou uma maior. De tamanho de empresa, não se compara. Mas, assim, de termos de pessoas. Então, pô, toda aquela parte de benefícios, toda a parte de cultura. A gente falava de uma empresa nacional para uma empresa multinacional, né? Então, assim, falando como colaboradora, né? Que eu era estagiária, então, pô, cresci com aquela cultura, né? Entrou na veia aquela cultura. Para mim foi muito bom, porque eu servia também de coaching cultural, assim, pô, fica um tempo com a Carol lá na unidade de Jacareí pra você ver como ela faz as coisas, como que é a rotina dela, o que ela faz quando ela chega, como que ela aborda as pessoas, quais são as rotinas. Então, assim, pra mim foi bem legal, porque eu consegui contribuir, eu acho, né, espero, com essa migração da empresa, sabe, ser um legal, de eles tamanho. traziam pessoas de outras unidades pra meio que fazer essa junção da cultura, é isso? Isso aí. Por exemplo, posições iguais. Por exemplo, eu era analista de produção. Aí tinha um analista de produção em Itu, exemplo, que é uma unidade da Heineken, né, agora de Itu. Aí ele ia lá e passava um dia comigo. Como que você controla esse indicador? Porque, assim, os indicadores em si não variam muito, né? É perda de extrato, que é perda de cerveja, perda de lata, né? A gente tem perda de consumo de água. Então, assim, os indicadores em si, né, lá é OPI, né? Não é OE, é OPI, né? Então, assim, a gente variava um pouquinho, mas assim, da forma geral, pô, como que você controla? Eu controlo dessa forma. Pô, que legal, cara. Me manda essa planilha.
né? Já faz uma troca de figurinhas. Exatamente. Ali, e como que você aborda? Por exemplo, tá com uma perda alta. Como que você faz pra... Qual que é a sua contribuição? Qual que é a sua parcela? Ah, não, eu vou no DDA, eu vou no DSD, né? Eu chego mais cedo, eu converso com o operador, eu acompanho ele, eu faço uma folha de verificação pra ele fazer pra mim, né? Então, assim, a gente foi trocando figurinha e aí foi muito bacana, porque rapidamente, pelo menos as áreas produtivas, né, começaram a falar a mesma língua, assim. Se eu ligasse pra uma pessoa e falasse, ó, como que tá seu perda de extrato? A pessoa, perda de extrato? Ah, tá assim, assim, assado. Né? Então a gente já conversava a mesma língua, sabe? Então foi demais. bacana. E hoje você tá na Gerdau, né? Hoje eu mudei. Faz 9 meses que eu saí. Qual é a diferença das indústrias de bebidas para metalúrgica, vamos pensar assim, né? Cara, foi uma mudança, eu não sei se posso falar que é uma transição, né, de carreira, porque, assim, a posição, eu tô trabalhando também na área de produção, né, é o que eu gosto de fazer, então eu tô ligada a um time operacional, né, uma posição um pouco mais de liderança, mas, assim, cara, falando de processo mesmo, né, de produção, totalmente diferente, assim, né. Sim, O que eu mais notei foi quando eu cheguei, até vocês podem dar risada, né? Mas assim, quando eu cheguei, quando você trabalha numa indústria de alimentos, né, principalmente eu trabalhava no packaging, né, na produção mesmo. Quando uma latinha tava ruim ou uma long neck tava ruim, cara, você colocava a luva e você tirava ela, né? Ó, deixa eu dar uma olhada. Pô, realmente esse rótulo colou errado, né? Tô com bolha nesse rótulo. Pô, deixa eu dar uma olhada. Né? Será que é o rótulo? Não, então você tira. Cara, na Gerdau, né, eu trabalho na área de trefila de barras. Né? São feixes de 1 tonelada. Né? Uma barra longa de, sei lá, 300 quilos passando pela sua cabeça. Então, assim, quando eu cheguei lá e eu falava... Não, e quando eu cheguei lá, eu falava assim, cara, mas essa barra tá ruim, o que a gente faz? Ah, não, a gente tem que tirar. E aí, fala, não, então vamos tirar. Não, mas espera aí, cara, a ponte rolante tá se movimentando ali, a gente tem que esperar, pegar uma cinta. Então, assim, acaba que pela robusteza do processo, é um processo um pouco mais demorado, sabe? E aí, aos poucos, eu fui entendendo, né? Hoje, assim, cara, eu adoro, pra mim tá sendo uma oportunidade maravilhosa, assim, cara, é um dos momentos mais importantes, assim, da minha carreira profissional, eu tô vivendo, porque eu tô conseguindo me desenvolver, tô conhecendo um novo ramo completamente diferente, né, conhecendo nova cultura operacional, porque é totalmente diferente, a operação de uma Heineken, uma operação de uma Gerdau é completamente diferente, né, então, assim, pra mim, profissional tá sendo muito bom, muito, muito positivo, sabe, e foi totalmente diferente, cara. O que a Heineken, o que eu tô acostumando a falar pra minhas amigas, né, porque essa pergunta eu ouvi muito já. Cara, o que na Heineken eles valorizavam como qualidade, então qualidade não se discute, qualidade em primeiro lugar, a Gerdau é segurança, né? Então toda essa abordagem mudou, sabe? Então, por exemplo, qual que era a prioridade da Heineken? Qualidade. Qual que é a prioridade da Gerdau? Segurança. Não é que a Heineken não fazia com segurança, mas assim, era o carro-chefe, sabe? E na Gerdau é segurança, porque a exposição que você tem, né, ao risco ali é muito mais iminente, muito mais presente do que uma exposição que você tem numa indústria de alimentos. Um acidente de trabalho é bem pesado, não, ali é bem complicado. Você tem que ter pré-uso, checklist o tempo todo, sabe? E você comentou com a gente em off, né, que você tá fazendo um black belt. Tô. De onde que surgiu essa necessidade? Veio direto ali do trabalho mesmo, no dia a dia? Como foi isso? Cara, foi assim, eu fiz o Green, né? Então, assim, como eu falei, toda a ferramenta que o Green dá, cara, o Green da dinâmica é muito bom. E a gente não pagou por isso. A gente não combinou. Não foi público. Mas eu gostei muito de fazer, eu indico pra muita gente, porque assim, eu acho que é uma coisa muito mais prática, né? É uma abordagem muito prática e que te abre o mundo, sabe? Depois que você sai de um Green, de uma aula, sei lá, de uma aula de melhoria mesmo, de ferramentas, sabe? De você olhar diferente para aquele processo. Você fala, cara, que da hora, sabe? Eu olhar dessa forma pra minha área na prática e eu consegui mudar muitas coisas, sabe? E aí, quando eu já era green, né? Sou facilitadora da dinâmica. E aí, assim, em alguns momentos eu me pegava um pouco limitada a algumas análises. Então, por exemplo, pô, cara, nesse caso aqui, o que eu faço? Sabe? Pô, será que não tem nada que eu possa pensar diferente? Sabe? Será que não tem nada que eu possa fazer? Pô, tô precisando dar um up, assim, no meu pensamento, sabe? Não tô... E aí, o que eu pensei? Pô, vou fazer o Black, sabe? Surgiu a oportunidade, né? Eu vi que abriu a turma, eu entrei em contato, falei, é um momento, vale super a pena pra mim, até por passos futuros de carreira, né? De vida profissional. Eu acho que é um momento que eu tenho pra fazer, pra me dedicar, e tá sendo muito bom. Boa. E você achou fácil? Olha, a gente tava falando antes um pouco, né? Exatamente, joguei aqui a bomba. Jogou a bomba. Cara, o primeiro... A turma é muito boa, né? Sim. Então começa aí, amigos. A turma é muito boa. O pessoal é muito interessado, né? A gente
ficou amigo muito rápido, assim, conversando na aula. E a primeira aula foi uma abordagem, foi uma revisão, né? O Titi fez meio que uma revisão pra gente situar todo mundo ali na mesma página. E a segunda aula, ela foi um pouco pesada em estatística, assim. Sim, pra quem gosta, eu gosto. Então, assim, pra mim foi super legal, sabe? É da hora, pra mim é motivador. Mas, assim, é uma carga que você tem que estar disposto a fazer. Se você for fazer por fazer, eu não recomendo, sabe? Você tem que estar disposto a fazer, tem que estar comprometido, tem que fazer sentido. Mas tá sendo muito legal, assim. Tô animado. Semana tem aula. E você chegou a fazer o Green, depois fez o Black Belt, né? Eu tô fazendo Black. Tá fazendo Black. Às vezes é comum a gente ver pessoas que fazem logo um em seguida do outro, né? Às vezes nem tá no mercado de trabalho também. Como que você enxerga isso? Você tem alguma dica, tipo, do momento certo pra fazer? Ou vai depender muito do momento de carreira de cada um, assim? Cara, essa pergunta é legal, porque muitas pessoas me perguntam, Carol, você fez o Green ou você tá fazendo Black, o que você acha? Tipo, você acha que é legal, você acha que não é? E assim, o que eu fiz, tá? E eu acho que fez sentido pra mim. Eu comecei a fazer o Green Belt no momento que eu tive vivência num ambiente que eu poderia aplicar. Então, por exemplo, às vezes, tô na faculdade, tô fazendo Green. Cara, não tô falando que não deve. Pô, se você acha que faz sentido, show de bola. Mas quando você tá seja numa startup, seja numa empresa de serviço, seja numa indústria, em várias situações, você começa a enxergar as coisas, você fala assim, meu Deus, pô, vou fazer diferente isso aqui, sabe? Então, assim, pra mim, fez muito mais sentido. E aí foi a mesma coisa. Quando eu fiz o Green e eu percebi agora que eu poderia dar um passo a mais, eu comecei o Black. Os problemas mais complexos, né? Um pouco mais robustos, né? Pô, uma abordagem um pouco diferente, né? Um nível de diretoria. Como que eu vou apresentar os problemas do nível de diretoria, sabe? Então, assim, será que tem alguma ferramenta um pouco mais robusta? Será que eu consigo usar uma ferramenta um pouco mais diferente para mostrar uma forma mais visual? Então, assim, eu senti a necessidade. O que eu recomendo, a dica que eu dou, que eu gosto muito de falar, é sintam a necessidade. Né? A gente fala muito de 5S na vida, né? Então, isso é um 5S, né? Sinta a necessidade de fazer alguma coisa, né? Se você sente a necessidade e sabe que você pode dar esse passo, pô, acho que vale muito a pena. Legal. Você ia perguntar algo antes, Nico? É verdade, Carol, aqui você mencionou que você é facilitadora, né? Sou facilitadora. Aqui na DNC. Eu ia perguntar como é que é essa experiência, porque, querendo ou não, ao mesmo tempo que você está ensinando, você está aprendendo também. E você viu tudo na prática. E como é que foi passar isso para a galera que estava com você? Nossa, gente, foi uma das experiências mais legais que eu tive na vida para ser facilitadora, cara. Eu gosto muito. Teacher. Meu, eu gosto muito, gente. É tipo assim, no primeiro momento, eu participei da primeira turma de facilitador. Então, assim, o meu... Como chama o número que a gente coloca pra entrar? O RID? RID. O meu é tipo 534, assim. É tipo muito curto, muito pequeno, porque eu sou uma das primeiras. O pessoal hoje tá no, sei lá, 11.900, sei lá o quê. Grande número. Então, assim, a gente fez a formação aqui no hotel, né? Que aqui em São José, fez a formação todo mundo junto. Cara, foi muito legal. Primeiro porque eu encontrei muita gente que eu conhecia, então eu já me senti num ambiente muito bacana. Meu, pessoal, assim, meu amigo mesmo, amigo que cresceu comigo na faculdade, que a gente tava junto na faculdade. Então a gente foi lá, se encontrou. Pô, onde você tá? O que você tá fazendo? Legal. Tava muito gostoso. E assim, eu fiquei um pouco apreensivo no começo, não vou mentir pra vocês, porque, meu... Ensinar alguém, né? Participar de uma dinâmica, tem toda uma situação. Você tem que saber ter uma oratória, você tem que saber ser claro, você tem que saber ter um momento de esperar, de você cobrar, de você ver quem que é a pessoa que tá, talvez, puxando pra frente ou pra trás o grupo. Então, assim, é um negócio que, pô, falei, que bacana, né? Vai ser difícil, mas vai ser legal. E assim, tá sendo muito bom, né? Quando eu mudei de emprego, fiquei um momento sem facilitar, porque... Minha cabeça tava um turbilhão, muita coisa diferente acontecendo na minha vida. Mas, assim, o desafio maior é você conseguir se fazer entender. Sim. Esse, pra mim, é o grande desafio. E, assim, aos poucos, você vai pegando alguns macetes, né? Fazendo até as perguntas. Cara, você entendeu? Então repete pra mim. Aquelas coisas que o professor fazia que você fala assim, cara... E faz sentido, sabe? Sim. Ou, por exemplo, pessoal, entenderam? Tem alguma coisa que eu posso fazer pra vocês entenderem? Ficou claro? Não quero que vocês vão embora com essa dúvida. Então, algumas coisas que, por exemplo... E despertava em mim o interesse de, cara, garantir que todo mundo ali entendesse de fato. E assim, o que eu deixava muito claro, e eu deixo muito claro eu não tô interessada com a dinâmica, não me matem. Sim. Não me matem, eu quero que a dinâmica aconteça, eu acho que é importante, né? A gente tem que cumprir prazo, tem que saber se organizar tudo aquilo, até para o processo seletivo que eles estejam fazendo. Mas assim, o que me interessa, eu sempre falo isso, é como vocês vão aplicar isso na prática. Se vocês estão fazendo um projeto real, vocês sabem aplicar? Se eu desligar aqui agora, todo mundo vai saber sair daqui e fazer? Ah, não, Carol, a gente tá seguro. Então, beleza. Então, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Ah, não, Carol, não entendi. Tá, então vamos voltar e vamos falar de novo.
sabe? Legal. Mas tá sendo muito bacana, é muito legal. Legal. Carol, momento polêmico agora aqui do Ai, podcast. meu Deus. O Matheus, eu acho que ele reservou essas perguntas, cara. Tá seguindo o roteiro. Eu Ele tomando água tá antes. criando aqui. Hoje em dia tá um hype muito grande das startups, né? A galera, todo mundo querendo trabalhar em startup, não sei o quê, né? Querendo flexibilidade, puff, e piscina de bolinha. Cerveja. Ping-pong. Exatamente. Mas, cara, eu vejo muita galera trabalhando em multinacionais, em indústria, né? E aí eu queria entender isso de você, né? Você que, pô, jovem, tá trabalhando numa indústria metalúrgica. Qual que é o perfil de você ver de profissional? O que você acha que é muito legal do que você faz hoje, que de repente pode ter outros jovens que possam se interessar? Porque como às vezes é um hype, né? A galera às vezes só pensa nisso, mas, pô, existem outras opções. Sim. E às vezes você deixa de conhecer porque a maioria tá fazendo aqui. Eu lembro que na época que eu estudei, né, era a tal da época do petróleo. Nossa. Então, cara, Todo mundo, né? formava e ia trabalhar na indústria petrolífera. E isso eu acho que são ciclos, né? E agora tá meio com esse hype da startup. Então, como que é o perfil do profissional que você vê hoje, jovem, né, para a indústria? O que você acha bem bacana desse mercado também, que te atrai, né? Olha, uma pergunta foi boa, hein? Foi polêmica. Polêmica, menina. Tô brincando. Ele é assim. Olha, eu tenho muita gente da minha sala, né, que formou comigo na faculdade, né? Você fez qual curso? Eu fiz engenharia química na USP de Lorena, aqui perto, Mamute. Fazer propaganda. Sou apaixonado pela minha faculdade. Até hoje tem uma gaveta cheia de roupa da faculdade. Que legal. Depois eu falo disso. Isso é bem raro, né? Tipo, um engenheiro que trabalha com engenharia. Tipo... Cara, esse é um ponto bom. É muito louco, cara. Pois é. Não, e eu sou engenheira química e trabalho com engenharia de produção, né? Dei um pezinho na produção ali. Exatamente. Mas tá ajuda, dentro, tá ajuda, junto ali, vai estar junto. E, bom, voltando. Então, assim, eu tenho muita gente da minha turma, né? Muita gente que é próximo de mim, né? Sim, que frequentou, jogou comigo na faculdade, né? A gente ia nos rolês junto. Muita gente hoje trabalha em startup, né? Tem bastante gente que trabalha em startup, o volume é alto, né? De pessoas que trabalham em startup. Muito por isso que você falou, né? Num perfil de vida, né? De condição de vida que hoje as pessoas procuram, né? Que a nossa geração procura. Mas, ao mesmo tempo, também para novidade, né? Então, a pessoa se encontrou naquilo. Né? Então, assim, eu acho que eu trabalho com indústria, né? Eu me encontrei na indústria. Eu não penso hoje em sair, né? Uma coisa que me faz bem, né? Até o pessoal brincar, cara, não sei como que você aguenta. Pô, dia estressante, cara. Você entra às 5 da manhã, sai às 5 da tarde. Às vezes, né, gente? Não é sempre assim. Mas assim, pô, tem dias que são pesados, né? Tem dias que você vai e nada dá certo, né? A máquina quebra. Né? Então, assim, são coisas que acontecem. Mas, assim, no fim do dia, né, pra mim, assim, no fim do dia, vale muito a pena quando, sei lá, um operador chega pra você e fala, cara, você fez a diferença no meu dia hoje. Foi muito legal o que a gente fez junto. Então, assim, pra mim isso faz diferença, sabe? Então, ainda pesa muito. Né? E, assim, o perfil de pessoas que trabalham na indústria que eu, Carol, vejo hoje, que eu busco nos processos seletivos que eu participo, né, que eu faço, cara, é uma pessoa aguerrida, né? Uma pessoa comprometida, uma pessoa dedicada e uma pessoa que a gente não precisa ficar delegando coisas, né? Que a pessoa já entende e faz. Então, assim, se todo mundo que trabalha com a gente, isso em qualquer lugar, né, gente? Mas, assim, na indústria, tá todo mundo muito na correria, né? Tá todo mundo muito fazendo o seu papel. Então, assim, se eu tiver que chegar toda hora e falar, fulano, você fez aquilo, cara, não dá. Sabe? É um perfil que a pessoa já tem que estar. Não, você fez? Não, fiz sim, fiz ontem. Então, pô, da hora, pessoa rápida, sabe? Então é um perfil que eu falo muito, cara. Comprometido, aguerrido, né? Dedicado, que quer fazer diferença, que realmente quer estar presente ali, ser uma diferença na vida daquelas pessoas que a gente tá trabalhando. Né? Então, acho que o perfil é esse. Né? Nada contra a startup, né? Eu participei até... vocação, gente, vocação. Eu participei até de um Hard Work Power, eu participei de um debate. Eu tava representando, juro, eu tava representando multinacional, e eu acho que era uma outra menina, agora não me recordo quem que era. O Hard Work Power, gente, só pra quem não sabe, né, é um curso, tá inclusive dentro do DNC Class, que ajuda a galera a descobrir vocação, qual que é a melhor carreira para se seguir. Tem um processo reflexivo muito grande, né? Mas basicamente é para ajudar a galera a decidir o que quer da vida, né? Exatamente. Desculpa, eu não introduzi. Mas assim, eu participei desse debate, né? E foi muito legal, porque assim, as perguntas eram muito assim, Carol, mas, cara, é muito pesado.
né? O que te brilha o olho? O que faz você acordar tão, tipo assim, Legal. sabe, tão cedo? O que faz você acordar todo dia e ir lá com vontade de fazer, mesmo que você tivesse tido um dia ruim, sabe? E assim, logo depois que teve o debate, teve esse dia do hard work, muita gente me mandou mensagem, eu mandei meu WhatsApp, né? E muita gente veio falar comigo, Carol, cara, gostei muito do que você falou. Cara, eu não pensei que indústria... Você falou de um jeito tão brilhante nos seus olhos, que, cara, eu não pensava em trabalhar, mas, pô, por que não? Sabe? Então, assim, é muito legal, até arrepia, né? Legal você conseguir tocar a pessoa para ela olhar e não ver só o ponto ruim, né? Porque todo trabalho tem ponto ruim, gente. A gente não vive no mundo de fadas, né? Só que, assim, o que brilha o olho, né? O que te faz acordar cedo todo dia? O que te faz voltar para casa feliz e realizado, né? Sim. Então... E eu acho que uma pegada da indústria que eu acho bem legal é que tudo é muito grande, né? E é, tipo, tudo muito... Cada um tem a sua função, que você falou isso, né? E um trabalho de um influencia no outro, às vezes você faz uma coisa, uma reação em cadeia, é tudo muito grande, então eu acho que isso é bem, bem legal também. É verdade. Eu ia falar que você falou disso que as pessoas não sabiam, né? O motivo que te brilha os olhos. Às vezes é porque a pessoa não teve contato mesmo com o mundo da indústria. Eu até contei pra você aqui que eu trabalhei na Ambev, foi meu primeiro emprego. Então eu vi ali, eu tive a experiência para comparar onde eu tô agora, né? Que é uma startup. E depois de lá eu trabalhei, a DNC é a segunda startup que eu trabalho. E eu me encontrei aqui. Então eu acho que a pessoa tem que passar por essa experiência para decidir exatamente. Com certeza, porque, gente. Sabendo assim, de boca mesmo, você não vai saber mesmo. E você vai ter uma imagem que todo mundo acha que é uma indústria. Então, eu acho que assim, se a gente pudesse experimentar mais, né, na nossa vida, né? Então, assim, até não é fazendo propaganda, né? Mas assim, por que é legal a gente fazer um projeto na prática? Né? Porque no projeto na prática você aborda muitas coisas, você trabalha às vezes com pessoas que você não são da mesma área que você. Então, por exemplo, você pega um projeto, você trabalha com pessoa de marketing, você trabalha com pessoa de vendas. Cara, projetos grandes, você trabalha com todas as áreas. Aí você começa a olhar para aquela área de uma forma diferente. Pô, que legal. Por que eu não conheço um pouco mais? Aí começa, pô, descobrir um novo ramo que eu quero trabalhar na minha vida, sabe? Exatamente. Então, acho que tudo é válido. E o pior é que essa era uma pergunta que eu tinha preparado aqui. Não, se ela viu que realmente existe uma diferença do projeto na prática e na teoria, porque querendo ou não, aqui na DNC a gente fala muito sobre isso, né? E você viu o contrário. Você primeiro viu na prática, eu acho, e depois na teoria, né? Exato. Então eu acho que você viu ali mesmo qualquer diferença, né? Então, eu era chata do Greenbelt, sabe? Que levantava a mão e falava assim, cara, mas e se acontecer isso? Aí, tipo, o titio Zambinati, tive aula com ele também. Eu tive aula com o Hanna. Tipo, a galera ria, falava assim, pô, tipo assim, cara... Vamos parar de criar situações depois a gente aqui pra gente? Não, Carol, depois a gente conversa, eu e você, eu te falo. Porque eu era a pessoa que perguntava, cara, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Porque eu vivi. Né? Então, assim, eram momentos que até as próprias classes que fez Greenbelt comigo falava, meu, verdade, e se acontecer isso, sabe? Então, tipo, pô, verdade. Isqueirinho. Isqueirinho demais. Então, assim, pra mim, tipo, foi muito legal e, cara, totalmente diferente, né? Não vamos mentir aqui, né? Assim, a teoria, ela é muito importante, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, né? Eu sou meio nerdinha, assim, na faculdade eu era também. Então, assim, eu gosto de estudar, eu gosto de ter um momento comigo de teoria, de eu entender e, tipo, assimilar aquilo pra mim. Mas, assim, aquilo só vai fazer sentido, só vai colar, né? Entrar na veia se você for aplicar. Né? Se você não aplicar, se você não vivenciar as dificuldades que você não mapeou, que isso é o clássico, né? Se você fizer uma análise de risco e você for para fazer uma prática e você falou, putz, cara, eu não pensei nisso, então você não fez um projeto, né? Tipo, isso tem que acontecer para você aprender, para você crescer, né? Para você desviar a rota, mudar, né? E melhorar cada vez mais. Então, assim, eu acho que a prática ela é muito importante. A teoria é fundamental, né? Não tem como fazer prática sem teoria, mas tem que fazer a prática para você saber realmente assimilar o conteúdo, ter confiança, ter robusteza, né? Essa palavra de robusteza, né? A gente fala muito isso em todo trabalho, mas principalmente na indústria. Cara, uma pessoa robusta. Meu, uma pessoa que você fala de qualquer assunto, a pessoa domina. Né? Às vezes não estudar só o que você aplica, né? Mas estudar coisas de outras áreas complementares para você criar repertório, né? Pra conseguir conversar com outra área. Às vezes tem um insight diferente, né? Totalmente. Às vezes você tá passando por um problema que a área do lado já passou 1 ano atrás, já tá lá nadando de braçada, feliz da vida e tá sofrendo ainda. Cara, vai lá, vê o que tá acontecendo, copia com orgulho, né? Então, assim, ser robusto é isso, né? Legal. Você ter esse foguinho de querer olhar, de querer experimentar. Então... Boa. E, Carol, você fala um pouco da época da faculdade, qual curso que você fez? Falou que fez Engenharia química, né?
Qual que foi o impacto da graduação para você no que você faz hoje? Enfim, porque a indústria, né, é um mercado que não tem como você fugir um pouco, né? Às vezes tem que fazer uns cursos meio que relacionados à área que você vai trabalhar, né? Não é igual, às vezes, em startup a gente pega, por exemplo, galera do marketing que é formada em, sei lá, matemática, né? Tipo, como que é isso na indústria? Cara, foi assim, ó. Eu fiz na engenharia química na USP de Lorena, né? Sou muito orgulhosa pela faculdade que eu fiz. Eu sou apaixonada por Lorena, eu defendo com unhas e dentes aí. Gente, Danice é inteira de Lorena, né? Eu fico chocada por causa disso. Então as pessoas são legais. Se não for de Lorena, é de Itajubá. Eu ia falar isso, Itajubá tem, Itajubá tem bastante gente. E, meu, eu sou apaixonada e fui muito apaixonada pela minha faculdade, né? A graduação em si, as aulas, né? O pessoal, muita gente, eu sou defensora das aulas. O pessoal às vezes fala, pô, Ramundo, né? Meu apelido na faculdade era Ramundo. Não, Ramundo, você fica falando de aula, que é legal, que sei lá o que o professor tal. Eu falo, gente, assim, eu acho que a vida, ela dá oportunidades, entendeu? E a gente tem que saber usar, né? Então, você vai ter uma aula chata, assim como você vai ter alguma coisa no seu trabalho que você vai ser chato, né? E você tem que saber lidar com isso, né? Você não pode virar as costas e sair, né? Então, assim, eu aproveitei muito a minha faculdade, eu estudei o que tinha que estudar, né? Você falou que era até muito participativa, né? Na sua faculdade participava de bastante coisa. Eu ia chegar nisso. Você participava de projeto de extensão ou você era mais aluna? Não, gente, eu era louca de tudo, assim. Eu entrei na Atlética com 6 meses de faculdade, bichete ainda. Aí entrei na Atlética, fiquei na Atlética 5 anos da faculdade. A faculdade inteira, eu saí no último ano só para estagiar. E entrei fui DM, né, de time do futsal, depois eu fui DGM, diretor-geral de modalidade, depois eu fui de patrocínio, né, então aí já tive uma mudança, assim, né, uma outra abordagem, e aí depois eu fui de RH. Então, assim, e eu joguei, né, eu jogava hand, futsal e vôlei a faculdade inteira. Legal. Então, assim, eu sou apaixonada por esporte, né, eu sou apaixonada pelo que o esporte faz na vida das pessoas, e na faculdade foi muito bacana isso, porque através do esporte, através da atlética, eu consegui, por exemplo, criar um ambiente, né, que pudesse me aproximar muito do meu trabalho de hoje. Porque um time nada mais é do que uma equipe. Né? Um time, quando você está disputando, quando você está treinando, nossa, galera, demais. Time tipo de alta assim, performance, né? Cara, você ter maturidade de se cobrar, né? Tipo, de treinar. Pô, pessoal, vamos treinar mais essa semana, a gente tem um jogo, acho que a gente precisa. Pô, vamos. Meu, um time, uma equipe faz isso, né? Pessoal, cara, a gente não produziu bem ontem. O que aconteceu? Vamos abrir uma análise de falha? Né? Então, assim, eu consigo ter muita conexão. E eu também eu fiz IC na faculdade também, né? Fiz eu testei a parte científica também. Legal. Né? Pra saber se eu queria isso ou não tem meu perfil. E também eu fui da comissão de formatura. Né? Então, assim, tudo que podia me meter, eu me metia. Eu fui exemplo de universitário. Eu fui desses. Eu fui desses. Eu aproveitei, cara, eu faria tudo de novo, assim. Né? E hoje, se me chama, eu vou. Né? Ah, Carol, vem, sei lá. Vem participar de tal coisa, vem falar na Sequevap, né? Sim. Semana de Engenharia Química eu participei. Então, assim, foi muito... Eu sou muito participativa, né? Fui muito participativa, eu gosto muito. Foi muito importante pra mim. E, assim, hoje eu defendo com unhas e dentes. Se alguém me perguntar, Carol, você acha que vale a pena participar das organizações, das entidades da faculdade? Cara, eu acho que tem que começar ontem. Sim, né? Você tem que se envolver. Eu vejo esses projetos, eu sou super defensor também. Porque eu acho que tem uma série de benefícios, né? Mas, assim, alguns deles, né? Eu vejo que gera muito autoconhecimento, porque você sai um pouco do seu universo acadêmico ali, do seu curso, para experimentar outras coisas. Então, isso te ganha tempo na vida, vamos pensar assim, porque você consegue se conhecer. E você fica mais ligeiro, né? Você pega uma pessoa que passou por vários projetos e vai fazer um estágio, por exemplo, uma pessoa que não fez, geralmente a pessoa que participou de muito projeto, ela é mais desenrolada, ela sabe lidar mais com pressão, ela sabe se virar. isso aí. Por quê? Porque ela, cara, teve que estudar, teve que fazer o projeto, tem muito projeto que você tem que lidar com o cliente, com autoridade, então você fica mais ligeiro, né? Sim. Então, eu ia super recomendo. Eu ia falar uma palavra que talvez não seja tão bonita, mas a pessoa é cascuda, né? Sim, exatamente. Então, assim, criar casca, né? Criar casca e viver ali, sofrer também, apanhar da situação, né? Então, assim, eu sou muito defensora, cara. Eu sou totalmente defensora de entidades. E eu falo isso, antes eu saí da faculdade, eu falava, pessoal, falava pros bichos, né? Entrava turma de bicho, eu era daquelas que ia na recepção, adorava, conversava com os pais me amavam. Ai, que legal. Ai, não, seu filho, tal, sua filha vai sair daqui, pô, vai adorar e tal. Então, assim, o que eu falava? Eu falava, pessoal,
Sim, ouçam o que eu tô falando pra vocês. Não é possível que aqui, com mais de 20 entidades na faculdade, não tem nenhuma que vocês não se identificam. Não é possível. Né? Tem tudo. Né? Então, assim, entra. Né? Entra, descobre, se descobre, sabe? Pra você ser, exatamente, concordo totalmente com o Matheus, tipo assim, pra você ser ligeiro, cascudo, robusto, rápido, sabe? Não ter que ficar delegando coisas, sabe? Você ir atrás. Quantas pessoas na sua vida já te perguntaram, cara, posso te ajudar em alguma coisa? Posso te passar algum trabalho? Você pode me passar alguma coisa pra fazer? Tipo, essa pessoa que você vai se tornar lá, sabe? Sim, Então eu acho que vale muito a pena. E é pra entrar, tipo, a fim de fazer as coisas. Porque também tem muita gente que quer fazer pra botar no currículo. Ah, fui diretor na não, EJ. Aí não vai adiantar nada. Não, e aí cai, né? Cai por terra. A primeira entrevista que você faz, a pessoa já cai por terra. Já vê que você não fez nada lá. Muitas vezes eu já entrevistei gente que fala, eu já me envolvi tal. Primeira pergunta que eu fazia, que eu sabia, né, o que a pessoa tinha passado, ou esperava um tipo de resposta, a resposta foi totalmente diferente e, tipo, um pouco superficial. Eu falei, cara, então, peraí. Alguma coisa estranha não é uma coisa estranha, sabe? Então... Boa. Legal. Eu tenho uma pergunta, voltando um pouquinho para Gerdau, mas aí eu queria falar um pouquinho sobre liderança. Eu acho que até você descobriu um pouquinho que você era boa em ser líder na época da faculdade também, porque como você se envolveu, não sei se você tocava à frente das coisas que você se envolvia, mas você comentou comigo que tem algumas pessoas abaixo de você agora, nesse momento, Sim. né? Como é que foi esse desafio? Você ficou com medo no início ou não? Como é que tá sendo agora pra você? Olha, eu, assim, na faculdade, como eu sempre joguei, né, com o passar do tempo, alguns times eu virei capitã. Então, realmente, a gente puxa algumas coisas, né? A gente começa, você foi sagaz. A gente puxa algumas coisas, né? Acho que não só quadra, mas extra quadra, né? Então, a parte de você chamar aquela pessoa que não tá muito bem, pô, aquela pessoa tava rendendo tanto, agora não tá tanto, rendendo, pô, vem aqui, vamos conversar, como que você tá e tal, precisando de alguma coisa, né? E aí, assim, eu desenvolvi isso na faculdade, né? E aí, quando eu migrei pra Gerdau, né? Apesar das minhas posições entre Heineken e Gerdau serem bem parecidas, né? Em termos de produção, em termos de apoio, suporte, inteligência de perdas, toda aquela parte de melhoria contínua que eu já comentei, na Gerdau, essa posição, ela é uma posição de liderança, ela é uma posição de braço direito do coordenador, né? Então, assim, eu tenho que lidar com muitas coisas que antes eu não lidava. Então, antes era mais um perfil executor, sabe? E agora é mais um perfil de liderança, de direcionamento. Então, assim, de 9 meses que eu tô na Gerdau, em 3 situações eu fiquei sozinha na área. Então, o meu gestor, ele virou pai, né? Ele recebeu o terceiro filhinho dele. Então, ele ficou afastado, ele tirou férias, né? E ele tirou 2 férias já. E aí, eu fiquei 3 vezes sozinha. Então, assim, nesse momento, foi um momento de muito aprendizado, sabe? Porque, assim, você não consegue, você olha pro lado, assim, tipo, é comigo mesmo, ali, sabe? Né? É comigo mesmo. Caramba. E, assim, foi um desafio de não conhecer muito, né, ainda, porque eu tinha o quê? Quando ele saiu a primeira vez de férias, eu tinha, acho que 3 ou 4 meses, né? Então, assim, é um tempo muito curto, né, pra você pegar toda uma situação. Há 9 meses eu ainda tô aprendendo, né? Mas hoje eu já me sinto muito mais segura com algumas coisas. Então, assim, pra mim, foi um momento de muita reflexão, muita calma, muito autoconhecimento, né? Inteligência emocional, de falar, cara, calma, bom senso, conversa, né? Pratica abertura, seja verdadeiro pra você ser verdadeira, né? Para as pessoas serem verdadeiras com você. E o que você não souber, você procura as pessoas que sabem, né? E tá tudo bem. Né? Então, assim, pra mim foi muito legal, tá sendo muito legal essa mudança de mindset mesmo, sabe? Então, assim, antes era uma coisa de parceria, né? Execução, suporte. Hoje é uma situação mais de direcionamento. Cara, vamos fazer assim, porque a gente vai seguir dessa forma, essa forma é melhor. Né? Então, tá sendo muito legal. Carol, e uma pergunta agora, você trabalha meio que como na produção ali, né? Acredito que você tem vários encarregados. Como que é ser mulher nessa posição de... Hoje é dia da mulher, né? Verdade, gente. Hoje é dia da mulher, galera, que está gravando esse podcast. No dia da gravação, Dia Internacional das Mulheres. Parabéns. Eu quis usar essa brincadeira. Não, mas sim. Mas como que é isso? Quais são os desafios? E qual que é o recado também para as mulheres de que sim, cara, a gente tem que ser forte, né? Assim, eu acho que o ambiente industrial, né, o ambiente de fábrica, por muito tempo, né, ele foi um ambiente muito masculinizado, ele foi um ambiente muito limitado, né, a força masculina ou a homens, né? Então, assim, até comentando, né,
Quando eu tava na Heineken, né, a minha gestora, hoje ela é diretora, ela foi, né, ela vai assistir também, provavelmente. Hoje ela é diretora, né, então ela foi promovida durante a licença maternidade dela. Ai, que Legal. legal. Né? E assim, ela foi uma mudança de chave totalmente, tanto na empresa, né, porque antes no Invase, onde eu trabalhava, nem tinha banheiro feminino. Olha, pra você ver. Então, assim, Sério? dentro do Invase, não, era um pouco mais afastado. Nossa. Então, assim, quando ela chegou, aí, né, ela chegou, fez um projeto, startou uma linha, em 2015, se não me engano. Aí sim começou a ter banheiro feminino, aí começaram a entrar operadoras, aí eu entrei também, né, que fui efetivada na legal. época. Legal. E ela foi uma mudança de chave, né? Eu conversava muito com ela sobre isso. Hoje ela é diretora, tá super bem, conquistou vários prêmios lá, em auditorias externas. Então, assim, é uma pessoa que eu admiro muito, né? Foi uma virada de chave na minha vida, né? legal. Do tipo Você viu assim. essa transição, né? Exato. Você acompanhou. E aí ela falava pra mim, ela falava assim, Carol, a gente se limita, né? Quem se limita somos nós, né? Então, a forma como a gente se impõe, o conhecimento que a gente tem, né, a propriedade que a gente tem, independentemente se você for homem, se você for mulher, você conquista o respeito das pessoas. E foi isso que eu sempre quis fazer. Então, por exemplo, por mais que eu seja mulher e eu trabalho hoje aí num ambiente mais ainda historicamente masculinizado, que é a metalúrgica, né? Uhum. Cara, quando eu chego para falar com um operador, eu tenho que estar com propriedade. Né? Eu tenho que ter propriedade no que eu tô falando. Eu não posso chegar para ele achando. Porque isso, se for homem, se for mulher, gente, Já vai ser ruim. já vai ser ruim, sabe? Então, assim, e aí por, né, uma questão histórica, né, uma questão de culturalmente no país, pode ser que por ser mulher isso seja um pouco mais pesado, Sim. né? E aí, assim, então, o que eu faço, né? Eu sempre me embaso muito, né, e eu vou muito preparada para falar com as pessoas sobre o que eu vou falar tecnicamente, né? Para mostrar que, assim, eu conheço, eu não tô falando de boca aberta, eu não tô falando achando, né? Se eu tô te Não é falando... fontes minha cabeça. Exatamente. E assim, por mais que eu não saiba tanto quanto o operador, porque o maior especialista que tem em qualquer coisa, gente, é o operador. É o operador. Né? E eu respeito muito. Então, assim, por mais que eu não conheça como ele, pô, tô ali pra ajudar. Né? Então, assim, cara, e se a gente fizesse assim? Porque, ó, pensa comigo. E se a gente pensasse dessa forma, pô, verdade. E assim, mostrar essa propriedade, mostrar essa firmeza, mostrar essa postura de você estar junto com a pessoa, faz você ter um respeito, independentemente se você é homem ou mulher. Então, assim, o recado que fica, né? Se você tem vontade de trabalhar, se você é mulher e tem vontade de trabalhar na indústria, cara, vai pra cima, né? Não pense nisso, não se limite a isso, não coloque isso na sua cabeça como um limitante, como um problema pra você, não é um problema. É que tem algumas né? mulheres que já têm uma limitação na cabeça, já chega no ambiente já pensando que os outros estão achando dela. Né? Exatamente. E aí, assim, cara, se você se sentir em algum momento desconfortável, como eu já me senti algumas vezes, chega e fala. Né? Chega e fala. Então, assim, ó, não gostei, não. Posso conversar com você em particular? Cara, não gostei da forma que você falou. Ah, não, mas não tem nada a ver. Não, mas é que eu não me senti confortável. Então, assim, se fosse outra pessoa, se fosse outra mulher, provavelmente ela se sentiria assim também. Eu acho que tem que repensar. Né? Isso é abertura, isso é um dos valores da Gerdau, né? Um dos valores de qualquer empresa hoje em dia. Isso tem que ter. Né? Então, assim, tenham coragem, né, para terem conversas difíceis. Né? Conversas difíceis são importantes, são necessárias. Então, o que fica de lição é isso, né? Não se limite. Enfia a cara lá, enfia a mão, faz o que tem que fazer. E se sentir desconfortável, usa a sua força, usa a sua sabedoria, sua maturidade para dialogar sobre isso. É importante para o Brasil, não só para você. Boa, excelente Gente, recado. Hein? Brasil, corta, por favor, isso aqui a gente vai postar hoje, no dia da mulher. A gente vai postar esse corte. Nossa, é verdade. Nossa, Carol, eu devia ter gravado isso antes. Ai, muito E a gente legal. não combinou, né? Sim. Ai, meu Deus. Gente, nada é combinado, gente. Aqui É verdade, não, eu tô aqui pra falar que é verdade, gente. Eu tô aqui pra... Bom, gente, a gente tá chegando no final do papo, os momentos finais. Eu tinha separado outras perguntas, só que como a gente se envolveu aqui na conversa, já foi gente. Muito Falo legal. muito também, né, pô? Não, mas muito legal, porque já foi, né, na conversa mesmo. Carol, queria te pedir um recado final pra galera que tá ouvindo. Alguma dica, né? Alguma dica, algo que você acha que fez muita diferença na sua carreira. Exatamente. Você acha que, de repente, tá uma marca sua ali que você acha que pode ser uma dica, uma orientação pra galera que tá entrando no mercado, tá querendo crescer na carreira? Legal. Assim, né, eu acho que o que fica, que se eu pudesse escolher um ponto pra falar, eu até falei isso faz umas 2 semanas com o operador, que eu falei pra ele que o que eu aprendi de todos esses anos que eu trabalhei, né, tipo assim, não trabalho muito tempo, né, mas assim, por esses anos 4 anos aí, 5 anos que eu venho trabalhando na indústria, uma coisa que ficou muito marcada em mim, que eu vou levar pro resto da minha vida, porque eu valorizo muito isso, é o retorno, né. Quando a gente fala de retorno, o que é o retorno, né? Então, assim, quando você pede alguma coisa pra alguém,
e você pergunta alguma coisa, você demanda alguma coisa, você quer entender alguma coisa, você espera um retorno. Né? E assim, o time operacional, né, é um time que ele espera um retorno de verdade. Né? Ele não acha que você... Assim, se a primeira vez que ele te perguntar uma coisa, você retornar e você valorizar aquela questão, você mostrar para ele que você se importa com aquilo que ele tá perguntando, seja pessoal, seja profissional, ou seja de suporte, ele vai olhar diferente para você. Ele vai falar, puxa, que legal, essa pessoa, essa menina, esse menino, essa pessoa se preocupou em retornar para mim, não esqueceu o que eu falei, anotou, me tomou um tempo, né, gastou energia e me retornou. E isso a gente faz também o tempo inteiro. Né? A gente cobra, a gente inconscientemente faz isso, né? De perguntar uma coisa pra você, pô, mandei uma mensagem pra Nicole, perguntei um negócio pra ela, não me respondeu, pô. Sabe? Então, assim, o que fica de dica pra mim, né? Que eu sempre. E eu ouvi isso de um gestor meu do passado. Tenha o retorno. Se você não sabe o que falar, fala que não sabe. Né? Fala, olha, hoje eu não tenho uma resposta para te dar, mas eu vou buscar e eu vou te retornar. Não deixa a pessoa... o cara te cobrar, né? E não deixa a pessoa esperando, sabe? Um retorno para ela achar que você não pensou nela. Né? Então, assim, como eu tenho um perfil muito de pessoas, né? Eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, eu valorizo muito isso. Né? Da pessoa se sentir realmente olhada por mim, né? Pensada por mim. Pô, a Carol pensou em mim. A Carol anotou o que eu pedi pra ela, a Carol pensou no que eu falei com ela e ela me devolveu. Seja uma devolução positiva ou não, gente. Eu tô falando que a gente tem que ser bonzinho e falar sim o tempo inteiro. Né? Mas as conversas difíceis, como eu falei, também são importantes. Você tem que ter maturidade pra chegar, olha, você me falou isso, não vai dar pra fazer. Ou você está errado. Né? De acordo com o que a gente pensa, de acordo com os valores que a gente tem, o comportamento que a gente tem, não é bacana. Então, assim, a dica que fica é isso, cara. E, assim, a indústria é muito legal, gente. Eu sou defensora, né? Então, eu acho que é um ambiente muito bacana pra gente se desenvolver. Eu fico à disposição, né? Se alguém quiser conversar comigo, saber um pouco mais, né? A gente sabe que quanto mais a gente trocar, mais a gente aprende, né? Então, eu fico à disposição e a dica que eu dou é essa, cara. Valorizem as pessoas, né? As pessoas são a chave de tudo. Se você for verdadeiro com alguém, essa pessoa sabe quando é de verdade. Então, se você ser de verdade, a pessoa sabe que é de verdade. Né? Seja de coração, seja verdadeiro, seja humilde, né? E busque seu espaço onde for que seja. Boa demais, cara. Dica super prática, hein, galera? É verdade. Não, eu só ia encerrar aqui, porque agora que a Carol falou isso, eu senti exatamente isso. Não é propaganda, gente, de graça que não é. Porque quando eu comecei a trabalhar na Dinâmica, eu achei diferente isso na empresa. Porque lá a maioria das pessoas, por exemplo, a diretoria, né, acompanha muito o time todo, né? O Matheus, que é o diretor mesmo do marketing, ele sempre mantém a gente informado de tudo, dá o retorno. Mandei mensagem pra ele no final de semana, ele já me ajudou. E isso fez muita diferença, sabe? Porque nos outros lugares que eu passei, não era comum isso. O time tá conectado, né? Um querendo ajudar o outro. E eu sentia um pouquinho sozinha mesmo. Parecia que só eu tava ali no barco. E quando eu não tinha o retorno, tinha algum BO ali pra resolver. E isso faz muita diferença. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Isso aí foi uma lição que eu aprendi e nunca mais vou esquecer. Pra todo mundo eu falo. Porque deixa a gente muito mais próximo das pessoas, deixa a gente muito mais confortável em dar a nossa cara, em querer propor algumas coisas diferentes, né? Você se sente muito mais parte daquilo, né? Quando você não tem esse retorno, você fala assim, cara, eu tô aqui sendo, não sei, uma peça, né? Não tô sendo envolvido no que eu deveria ser envolvido ou que eu gostaria de ser envolvido, então eu acho super válido. E aí é até um reconhecimento pra Dinâmica aí, ó, que bacana. Gente, estamos com vagas abertas. Muita propaganda Dinâmica nesse podcast, foi gente. Mesmo. Mas foi natural. Exatamente. Gabs, bota aqui o Não foi logo. pensado, não foi pensado. Bom, Carol, queria te agradecer mais uma vez pela presença, foi excelente o papo. Eu adorei. Nicole, também queria te agradecer, muito obrigado por estar presente aqui. Gente, é isso, espero que tenham gostado, já deixa o like, senta o dedo nesse like, compartilha, marca, ativa o sininho, né, se inscreve no canal, vamos espalhar essa mensagem para esse podcast chegar em mais pessoas, a gente trazer esses convidados incríveis aqui para vocês, tá? E lembrando que esse podcast, A Hora da Saideira, é patrocinado pela DNC, a escola revolucionária que prepara a nova geração de líderes para o mercado. Valeu! Valeu, gente! Beijo, galera!